Hoje nós estamos mais uma vez aqui para nós estudarmos então a terceira lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Eu gostaria de saudar a todos os irmãos, aqueles que estão nos assistindo, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja na casa de cada um dos irmãos. A lição de hoje, ela está intitulada Eleição e Predestinação. O texto áureo diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. A verdade prática: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Vamos então fazer a leitura bíblica em classe, e logo após então a leitura bíblica em classe nós estaremos decorrendo então no assunto de hoje. A leitura bíblica em classe ela está em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 4 ao 12, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então, nesta lição de hoje, nós estaremos aprendendo um pouco e comentando um pouco sobre a eleição e a predestinação. É um tópico um tanto profundo, às vezes controverso, dependendo do ponto de vista, dos pensamentos que as pessoas têm. Mas nós vamos estar hoje comentando esta lição sobre e debaixo do que nós entendemos como Assembleia de Deus. O ponto, então, no qual nós estaremos hoje falando é o ponto que a nossa Assembleia de Deus e aquilo que nós entendemos como eleição e predestinação. Logicamente que existem outros pensamentos, outras denominações que pensam de forma diferente, mas o nosso pensamento é o que nós estaremos estudando hoje. A introdução nos diz: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Irmãos, eu não tenho por costume ler a revista quando a gente está comentando, dando aula da escola dominical, mas como ela está sendo transmitida pelos meios de comunicação, pelos meios a qual estão sendo transmitidas, então para ficar mais fácil, porque eu não sei, quando nós estamos dando aula em classe, a gente pode ver aqueles alunos que têm ou não têm a revista da escola dominical, e eu aprendi que a revista
nós lemos ela em casa. E quando nós estamos em aula, o professor traz ali um algo a mais, né? E comenta sobre a aula que está sendo feita. Como nós estamos fazendo live, e não sei quem tem a revista ou quem não tem a revista, então nós vamos, nessa revista nós vamos ler um pouco mais e comentar um pouco de forma diferente do que a gente é acostumado sempre a fazer. Então a introdução nos diz que nós vamos discutir um pouquinho sobre isso no ponto de vista pentecostal, ou no ponto de vista da nossa Assembleia de Deus. Então, o primeiro tópico ele diz assim: eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão. Aqui nos dá a entender, e nós temos que ter cuidado quando nós lemos e quando nós comentamos e quando nós falamos sobre tanto a eleição quanto a predestinação, é entender que Deus, Ele elegeu de antemão justamente porque Ele é onisciente e Ele tinha conhecimento, Ele tem conhecimento daquilo que iria acontecer no passado. E nós entendemos aqui que isso já foi feito antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha predestinado. Mas quando nós falamos em predestinação, quando nós falamos em eleição, nós temos que ter cuidado que Deus ele elegeu a Cristo para ser nosso Salvador, e em Cristo nós somos eleitos. Em Cristo nós fomos predestinados. Deus não escolheu porque Ele achava interessante uma pessoa, ou porque Ele gostava de uma pessoa. Ele não escolheu porque aquela pessoa era uma pessoa boazinha, era uma pessoa que fazia caridade, uma pessoa que tratava os outros com todo respeito, e então por isso Ele resolveu eleger aquela pessoa, resolveu predestinar aquela pessoa à salvação. Não, Ele elegeu, a eleição foi feita através de Cristo. Aqueles que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, eles fazem parte. Aqueles que aceitaram Jesus Cristo, reconheceram Ele como Senhor, como Salvador, então faz parte em Cristo, dessa forma que nós somos eleitos, é que nós somos predestinados à salvação. O primeiro ponto do tópico 1 diz a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Então, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de tudo vir à existência, conforme nós conhecemos o que é hoje, então Deus ele escolheu em Cristo a cada um que vai ser salvo. É em Cristo, e nós temos que entender que é isso, que é em Cristo que essa escolha foi feita. Então, se eu estou em Cristo, eu fui escolhido porque eu estou em Cristo. A eleição traz, então, a ideia de escolha. Aos Efésios, no 1 a 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Se nós formos ver ali no capítulo 1, no versículo 4, tem 3 respostas para essas perguntas a qual o comentarista faz. A primeira é: em que fomos escolhidos? Em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo. Por isso, ela é cristocêntrica. O versículo 4 diz: como também nos elegeu nele. Então, quem que foi que nos escolheu? Cristo. A segunda pergunta que está aqui é: em que tempo se deu essa escolha? O versículo 4 diz: antes da fundação do mundo. E a pergunta de número 3 é: em qual finalidade? Para que fôssemos salvos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição das pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo. E ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela nossa fé. Foi o que nós falamos, né? Aquele que foi escolhido, aquele que foi eleito, é porque ele tem uma união, porque ele está em Cristo Jesus Cristo. Daí sim ele foi escolhido. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Está em 1 Pedro 1 e 2.
O segundo ponto são as condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então todos têm essa oportunidade de ser eleito. Todos têm essa oportunidade de ser escolhido. Basta ele estar em Cristo. E torna-se então uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é um mérito e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e nelas e por elas, então, nós fomos escolhidos. O terceiro ponto é a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego, hagio, santo, significa separação do pecado. O adjetivo grego, amos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral da vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Então, a eleição ou a escolha, eu me simpatizo mais com essa palavra escolha do que com a eleição, porque ela é mais fácil de entender. Então, a escolha é de Cristo, ou quando Ele nos escolheu, e quando Ele nos escolheu porque nós aceitamos a Cristo, e quando nós aceitamos a Cristo, então a Bíblia está dizendo que a nossa vida ela tem que ser uma vida irrepreensível, ela tem que ser uma vida digna de Cristo. Porque se nós estudarmos e se nós formos ver a biografia de Cristo, desde quando ele nasceu até a sua morte sacrificial no Calvário, nós vamos ver que Cristo ele foi irrepreensível. Cristo ele não teve defeitos, ele não pecou, ele não manchou a Deus naquilo que Deus esperava dele. Então ele foi irrepreensível, ele foi um ser perfeito. Ele foi um ser que não se encontrou nele pecado algum ou acusações alguma. Porque nós temos o nosso acusador, que é o Satanás. Se Jesus Cristo, ele tivesse pecado, ou ele tivesse algo a ser pago, o próprio acusador, que é Satanás, teria o acusado. E como ele não encontrou acusação alguma em Cristo, então Cristo pôde vencer esta batalha. O ponto 4, então, vai agora, esse tema agora vai falar um pouco sobre o que pode nos trazer complicações em que nós fazemos, ou no que nós fazemos, ou no como nós atuamos, os pecados que podem impedir essa vida sem mácula na presença de Deus. O tópico 4, o ponto 4, diz a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor, como Salvador, não é necessariamente uma coisa automática a mudança de vida. O caráter, a forma de pensar, a forma de agir. Paulo que ele nos ensina que quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa conduta de vida ela tem que mudar. E não necessariamente que é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas nós temos que entender que aquele velho homem ou aquela pessoa que nós éramos antes de conhecer a Cristo, ela tem que morrer.
ela tem que estar escondida, ela não pode tomar prioridade na vida de um cristão. Eu me lembro que quando, apesar de eu ter nascido num lar evangélico, mas eu aceitei Jesus aos meus 18 anos de idade, e antes disso, eu tinha o costume eu trabalhava durante a madrugada, e eu tinha o costume de passar a madrugada inteirinha escutando e assistindo aqueles clipes de música, e a maior parte das vezes era rock e rock pesado. E quando eu chegava em casa, eu dormia com aqueles fones de ouvido e escutando rock. Mas quando eu aceitei a Cristo, isso já não faz mais prioridade, ou deixou de fazer prioridade na minha vida. Porque quando eu aceitei a Cristo, eu aceitei também o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é aquele que vem nos ajudar, a nos convencer, a mudar a nossa atitude, mudar os nossos pensamentos, mudar a nossa forma de viver, a nossa forma de andar, como atuamos, como nós vivemos fora da nossa comunidade cristã, quando estamos no nosso trabalho, quando estamos na escola. Então, o que Paulo está querendo dizer é que a nova vida dos eleitos, ela tem que ser mudada. Porque nós em Cristo fomos escolhidos por Jesus. Então nós temos que mudar. Nós temos que mudar a atitude antiga. Nós temos que mudar o pensamento antigo. Antigamente eu gostava muito de escutar música, rock pesado, mas hoje eu já não consigo mais escutar isso, porque a minha conduta em Cristo tem que ser diferente. Então eu tive a escolha de mudar, e eu tive que me esforçar, e eu me esforçando, o Espírito Santo teve essa oportunidade de me ajudar em deixar aquilo que não agradava mais a Deus de lado, e agora começar a fazer aquilo que agrada a Deus. Então deixei de escutar a música que agradava a Satanás e passei então a escutar aqueles hinos que louvam e adoram a Deus. Então tem que ter uma mudança. As pessoas que quando estavam no mundo, antes de aceitar a Cristo, ela vivia uma vida mentirosa. Porque aqui a palavra nos diz que tais como a mentira é uma conduta, e nós temos que deixar de fazer isso. E muitas das vezes eu vejo pessoas mentindo, e muitas das vezes elas mentem para agradar as outras, para não ofender uma outra pessoa. Então ela acaba mentindo, porque não é uma mentira grosseira, uma mentira pesada, é só uma mentirinha, e foi para agradar, foi para que eu não tivesse que ofender a outra pessoa, então acabei mentindo. Mas essa conduta, ela tem que ser eliminada da nossa vida. É muito melhor eu ofender uma pessoa, entre aspas, por não mentir, do que eu ofender a Deus por mentir. Porque quem vale mais? A amizade de uma pessoa ou a amizade e a comunhão com Deus? A partir do momento que nós deixamos de levar a sério aquilo que a Bíblia nos diz e passamos a mentir, nem que seja aquela mentirinha, cada vez que nós fazemos isso, nós estamos afastando o Espírito Santo de nossa vida. E quanto mais nós afastamos o Espírito Santo de nossa vida, mais difícil vai ser nós nos aproximarmos de Deus. Porque a Bíblia diz que a mente do ser humano chega a um ponto que ela fica cauterizada, e o Espírito Santo já não consegue mais trabalhar, porque nós não aceitamos mais. Porque o motivo que nós não aceitamos é porque nós não conseguimos mais entender e escutar a voz do Espírito Santo. É por isso que a mente fica cauterizada. Então essa conduta que nós tínhamos antigamente de mentir, quem furtava não deve furtar mais. Quem usava palavras torpes, e isso é uma coisa muito comum, é só você andar pela rua ou começar a falar com uma pessoa que não tem Cristo na vida, e você vai ver que o palavreado dele é diferente, as palavras profanas, as palavras torpes, aquelas palavras agressivas, elas são comuns na vida de uma pessoa que não tem Cristo no coração. Mas quando nós
nos entregamos a Cristo, essa tendência tem que mudar, essa forma de falar tem que mudar, o nosso palavreado tem que mudar, ele tem que ser um palavreado mais calmo, um palavreado mais atencioso, mesmo em meio a dificuldades, ou em meio quando você está nervoso, justamente você vai falar coisas que você não deve quando está nervoso, mas quando nós nos cedemos mais a Deus e nós pedimos para que Deus nos ajude, mesmo quando naqueles dias difíceis, naqueles dias que muitas das vezes somos provocados, somos afrontados, né? O Espírito Santo está ali para nos ajudar. O tópico 2, a predestinação para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Ponto 1. A predestinação, o termo grego proorizo, traduzido por predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, de um povo para si mesmo. Quando Deus escolheu para si uma nação, ou um povo, Ele não escolheu um povo ou uma nação já existente. Ele escolheu para si um homem, e daquele homem Ele formou uma nação. Sendo assim, de Abraão, Ele formou um povo, e daquele povo, então, Ele predestinou uma nação, a nação de Israel. E nós podemos então ver que a igreja, ela foi predestinada a ser salva através de Cristo Jesus. Que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo por si mesmo. Esse povo, sendo a igreja, foi predestinada à salvação. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. Então, desde o princípio, na eternidade, Deus conhecia tudo, Ele não foi pego de surpresa, então Ele sabia que o ser humano iria pecar, o ser humano iria cair, então Ele predestinou a igreja, Ele predestinou o homem a ser salvo através de Cristo Jesus, e sendo aqueles que estão em Cristo Jesus, sendo a noiva do Cordeiro, sendo a igreja de Cristo, estão predestinados então à salvação. Daquele homem, e nós sabemos quem esse homem é, Abraão. Ele morava em uma nação, ele morava num povoado, ele morava num império, e quando Deus olhou ali, Ele não tinha escolhido aquele povo, aquela nação, aquele império que já estava formado. Ele queria para ele um povo, Ele queria para ele um povo santo, uma nação santa. Então Ele escolheu um homem, e através daquele homem tinha uma nação predestinada que era Israel. Então todos aqueles que nasceram daquele homem, eles foram predestinados a ser uma nação, a nação de Israel. E quando Deus quis salvar toda a humanidade, e agora Ele não estava mais tratando com uma nação, mas Ele queria tratar com todo o mundo, então Ele escolheu um homem, e esse era Cristo Jesus. E por Jesus Cristo, Ele formou a igreja. E todos aqueles que estão na igreja, então, são predestinados. Todos aqueles que são igreja estão predestinados à salvação. Mas nós temos que ter cuidado que, mesmo nós sendo predestinados à salvação em Cristo Jesus, nós temos que ter cuidado que nós não venhamos perder essa salvação. Porque não é porque nós estamos em Cristo Jesus que estamos garantidos, se não continuarmos a nossa vida de santidade, conforme a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ganhar a salvação nesse trajeto de vida qual Deus nos permitiu. Nós temos que viver toda a nossa vida
em Cristo Jesus para garantirmos então a salvação, para garantirmos que essa eleição e essa predestinação em Cristo Jesus venha alcançar nossas vidas. Quando o apóstolo Paulo morreu e todos os outros discípulos de Cristo morreram, nós entendemos que eles morreram em Cristo. Então eles foram predestinados à salvação, e eles têm a salvação porque eles morreram em Cristo. Que essa seja a nossa forma de pensar, que este mundo ele não nos oferece salvação, que esse mundo ele não nos oferece nada do que é bom. Nós estamos aqui apenas para viver, para conquistarmos a nossa salvação em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus e nós somos a igreja dele, nós somos predestinados à salvação. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, receberam a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveraram até o fim. Logo, foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los filhos de Deus. Então, é claro que nós entendemos, que se nós permanecemos até o fim, essa predestinação, ela foi correta para nós. Mas se nós não permanecermos até o fim, então, essa foi uma atitude nossa, uma escolha nossa de sair fora. E essa predestinação, outrora em nossas vidas, ela não é mais válida, porque nós desistimos de Deus. Porque nós desistimos do caminho. Então, ela só é válida enquanto nós estivermos no caminho. Enquanto nós estivermos na presença de Deus. E isso tem que ir até o final da nossa vida. Onde nós seremos chamados por Cristo pessoalmente. Ou onde nós seremos chamados por Cristo em unidade como igreja. E seremos arrebatados até os ares. O ponto 2 diz filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Meus irmãos, nós temos que entender que esse termo adoção, o povo judaico, eles não entendiam isso porque isso não existia no povo judaico, no meio do povo judaico. Esse era um termo que era conhecido, era uma coisa que era conhecido no mundo romano e grego. Então, essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção de eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos entregues e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida. Contudo, aprovou o Pai fazê-la assim. O ponto de número 3, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Aqui que eu acho interessante, que a partir de quando nós aceitamos a Cristo, nós temos que ter uma nova imagem. Nós não podemos viver conforme aquela imagem pecadora, aquela imagem caída, aquela imagem deturpada que vivíamos antes de conhecermos a Cristo. Nós temos que mostrar ao mundo uma imagem diferente. E essa imagem nós só podemos mostrar ao mundo
de uma forma diferente se o nosso interior for também transformado e mudado. Eu não posso ser um crente hipócrita e mostrar a aparência externa ao mundo, e o mundo me vê externamente, e externamente ele está vendo uma coisa boa, uma aparência boa, mas o meu interior é podre, o meu interior é corrompido, o meu interior está cheirando mal. Nós temos que demonstrar ao mundo Cristo nessa vida, vindo de dentro para fora. O que nós somos de dentro, o que nós somos dentro de nós, aquilo que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus, que é a perseverança, que é a paz, que é a inocência, que é o gozo, que é a alegria, tudo isso que nós aprendemos em Cristo Jesus, a humildade, isso tem que ser refletido no nosso exterior. É isso que eu entendo como ser um cristão, como ser um crente, como ser um filho adotado. E agora nós temos, por nós sermos adotados em Cristo Jesus, agora nós podemos viver os mesmos privilégios do Filho de Deus. Nós podemos viver esses privilégios aqui na terra, demonstrando a imagem de Deus aqui na terra, ou a imagem de Cristo, que tem que resplandecer de nós para o mundo. Nós temos falhado como cristão, e eu creio que nós retardamos a vinda de Cristo como igreja, porque muitas das vezes nós não demonstramos e nós não apresentamos Cristo resplandecendo em nossas vidas. E muitas das vezes o que o mundo vê é uma igreja julgando, uma igreja que está sempre julgando, e não uma igreja que está disposta a receber aqueles que estão pecando, aqueles que estão errando, aqueles que estão em falha com Deus, estender uma mão para eles, aceitá-los, mesmo em meio aos erros que eles estão vivendo. Eu não estou aqui dizendo que a igreja tem que aceitar o erro, mas ela tem que aceitar os errados e ensiná-los a reconhecer Cristo em suas vidas para que essa transformação venha. Então esse privilégio, essa imagem de Cristo que nós temos que mostrar para o mundo, como filhos adotados, e que nós temos Cristo em nossa vida. Então Deus concede a redenção e a remissão dos pecados, e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso é muito interessante, porque uma pessoa que não conhece a Deus não consegue ter essa intimidade, não consegue chamar Deus de Pai. Nós vemos que muitas das vezes um filho não consegue chamar o pai de pai porque ele não tem intimidade. Eu estava vendo ontem uma reportagem em meio a essa pandemia que está acontecendo aí no mundo. Um senhor de idade tinha completado aniversário e os filhos estavam tudo via essas mídias sociais dando parabéns para ele, e um dos filhos deles também já era de idade, e o que eu achei aquilo ali, que eu achei uma coisa muito fria, muito estranha, ele se referindo ao pai dele como velho. E daí, velho, como você está, velho? Tudo bem, velho? Meus parabéns, velho. O que me faz entender é que esse filho não tem uma comunhão com o pai dele, porque se ele tivesse comunhão com o pai e respeito pelo pai dele, ele não estaria chamando ele de velho, mas sim de pai, papai. Eu vejo que tem pessoas grandes, adultas, velhas, chamam seus pais de papai. O mínimo de respeito que tem que ter é chamar de pai. E uma pessoa que não tem Deus na vida não consegue reconhecer isso, não consegue chamar Deus de pai. Quantas vezes você vê pessoas, principalmente artistas, quando eles vão quando eles vão falar da pessoa de Deus, eles usam termos como o cara lá de cima ou o cara, porque eles não conhecem a Deus e eles não têm intimidade com Deus. Então, quando nós somos aceitos em Cristo Jesus e somos tidos como os adotados para a família de Deus, nós temos essa intimidade e podemos chamar Deus de Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus,
fomos transformados em filhos para o louvor, para o seu louvor e para a sua glória. O tópico número 3 nos diz a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo por seu incalculável amor. Predestinação, ponto 1, predestinação e salvação. O soberano Deus nos predestinou incondicionalmente, pessoa alguma, à condenação. Ele não predestinou pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofereceu o seu Filho, Ele deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna. Então, Deus não predestinou o homem à salvação. Porque a Bíblia nos diz que quando Deus criou o inferno, Ele não criou para o homem. Ele não criou o inferno para o homem. O propósito de Deus é que o homem fosse salvo. Todos fossem salvos. É por isso que Jesus Cristo ele não morreu por um bairro, Ele não morreu por uma etnia, Ele não morreu por um povo, mas Ele morreu pela humanidade. E quando Cristo morreu, Ele estava morrendo por aqueles que não tinham nascido ainda. Quando Cristo morreu há 2000 anos atrás, a Assembleia de Deus não existia ainda. Então, os tantos milhões de assembleianos que hoje são salvos em Cristo Jesus, não tinham nascido ainda. Aqueles que já se foram em Cristo Jesus não tinham nascido há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Aqueles ainda que vão nascer e vão ter a oportunidade de ter Cristo em suas vidas, Ele morreu por essas pessoas. Então, quando nós entendemos que certas pessoas dizem que Deus predestinou o homem à perdição, Ele está condicionando Deus a um ditador, a um tirano que escolhe aqueles que agradam a Ele e aqueles que não agradam a Ele. Quando nós colocamos essa condição para Deus e falamos que Ele predestinou pessoas à perdição, nós estamos diminuindo Deus. Nós estamos invalidando a Cristo Jesus. Nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo Jesus, porque Ele morreu por todos. Não quer dizer que todos vão ser salvos, mas Ele morreu por todos. E todos aqueles que o aceitarem, recebendo eles em sua vida, reconhecendo seus pecados, Ele predestinou a salvação a essas pessoas. Então nós não podemos condicionar a Deus a isso. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus declarou, em que Deus decretou e escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Como eu disse, Deus não criou o inferno para o homem. O homem está indo lá por sua escolha. O homem está indo para lá por sua escolha. A predestinação em Cristo Jesus é para toda a humanidade. Todos aqueles que querem ser salvos, basta aceitar a Cristo como Senhor e Salvador e morrer em Cristo, e viver sua vida em Cristo. E eles terão a salvação. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento. Então tem que ter o arrependimento para que essa predestinação venha tomar posse de nós, que nós venhamos ser salvos. Então tem que ter esse arrependimento. Então, se não tiver um arrependimento, eu não posso dizer que a pessoa está predestinada à salvação, porque Deus predestinou ela. Ela tem que se arrepender, ela tem que ter Cristo em sua vida. E a fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. O ponto 2 nos diz predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por consequente, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida
de emergência. Deus não se apavorou e viu que a humanidade estava se perdendo, estava se corrompendo, daí foi resolver em fazer algo para salvar a humanidade. A sua presciência já fazia com que ele soubesse que a humanidade iria cair e a humanidade iria precisar de algo que viesse restituí-la, de algo que viesse trazer ela a estar próximo de Deus novamente. Então ele predestinou a salvação em Cristo Jesus para toda a humanidade, e aqueles que se arrependerem serão salvos. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são cogitados, mas atraídos a Ele. Ninguém vai a Cristo porque é coagido. Nós vamos a Cristo porque nós somos atraídos por Cristo, atraídos pelaquilo que Ele nos ofereceu, que é a salvação. Eu não posso entender que existe um ser humano que queira ir para o inferno. Todos querem uma vida melhor, mas essa vida melhor, que é a salvação, que é uma eternidade junto a Cristo, ela tem um caminho a ser percorrido. E esse caminho é Cristo. Se por uma causa, se tiver alguém que escutou, que assistiu essa aula de hoje, e por alguma coisa que aconteceu na sua vida, saiu dos caminhos, abandonou a Cristo, ou se você que talvez está assistindo, nunca aceitou a Cristo, entenda que para chegar a Deus, nós temos que ir por meio de Cristo Jesus. E para que nós possamos morrer e viver uma vida eterna ao lado de Deus, Jesus Cristo é o caminho. Ele é verdade e Ele é a vida. Então, se você está assistindo e sentiu o desejo de ter uma vida na presença de Deus, é só dobrar o seu joelho e pedir a Deus a salvação. Arrependa-se dos pecados e clame a Cristo, e Ele automaticamente entrará na tua vida, e o seu Espírito Santo lhe dará força para viver uma vida em Cristo Jesus. Para nós concluirmos então essa aula de hoje, a conclusão diz que Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade segundo a sua presciência. Em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então aqui nós encerramos a aula de hoje, e que você possa continuar o seu caminhado, a sua trajetória em Cristo, meio às suas dificuldades, meio em tudo que nós enfrentamos, mas creia que o Senhor Jesus Cristo é aquele que pode nos dar força para vivermos uma vida irrepreensível, uma vida de santidade na sua presença. E aquele dia, a qual nós seremos recompensados por isso, virá. Creia que Cristo está prestes a vir buscar a sua igreja. Então se prepare. Assim eu agradeço a oportunidade que nos foi dada e peço que o Senhor Deus te abençoe neste domingo. Agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.